Boa noite a todos, pessoal que está aqui no salão, boa noite aos amigos que estão nos acompanhando de casa. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar a nossa oficina hoje, elevando o nosso pensamento a Jesus, aos bons espíritos pelo agradecimento de mais uma oportunidade, rogando a Ti, Senhor, que oportunidades como esta não nos falte durante a nossa trajetória. Te rogamos o amparo àqueles corações que passam por dificuldades e dores, onde quer que eles se encontrem. Que a Tua misericórdia, Senhor, possa nos envolver a todos e seguir conosco adiante. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje a gente vai dar continuidade, à oficina. Hoje a nossa proposta é fazer uma rápida e breve abordagem sobre o primeiro livro de Reis. Assim como aconteceu com o livro de Samuel, que a gente já tratou, tanto o primeiro quanto o segundo, Reis e Crônicas, que vão ser livros aí que a gente vai ver mais adiante, são obras que, observado o conjunto de escrito, é uma obra só. Então, dentro dessa obra, está dividido na Bíblia em 2 livros, mas se trata do contexto histórico, da vivência histórica do povo judeu. A gente viu em Samuel, tanto o primeiro quanto o segundo, como é que esse povo que chegou na Terra Prometida mudou de um processo de juízes, como lideranças, tomada de decisões, para um ambiente monárquico, onde começa a aparecer a figura do rei. E lá o destaque era para o Davi. Aqui, a partir do primeiro livro de Reis, a gente vai ver o que vai acontecer na sequência histórica desse período de reinado dentro do povo judeu. Então, como a gente colocou ali no slide, tanto o primeiro quanto o segundo vão apresentar para nós esse período monárquico do judaísmo, e aqui a gente vai destacar o reinado do Salomão. Então, o primeiro livro de Reis, ele vai destacar principalmente a parte do reinado do Salomão, que é o descendente do Davi que vai assumir o trono. Observando o contexto histórico do povo judeu, do povo hebreu naquele momento, não sei se vocês vão se recordar, quando o povo requisitou, estava naquela esperança de também ter um rei, como os povos que estavam circunvizinhos a eles tinha uma perspectiva deles se arrependerem. Eu trouxe essa informação para vocês com base nessa obra, que a gente chegou a fazer um comentário de narrativa aqui, que é a história da Bíblia, do Hendrik van Loon, a tradução do Monteiro Lobato. E o povo vai se arrepender desse processo. E esse arrependimento, a gente vai começar a observar ele exatamente no primeiro livro de Reis, por conta das sucessões monárquicas que acontecem. Esse processo de reinado vai levar o povo a uma decadência. Eles vão entrar num processo de decadência. E vão passar novamente por grandes conflitos. Conflitos que vão desestabilizar a estrutura organizacional que eles tinham, a ponto de chegar um instante que eles vão ser subjugados por outros impérios que se avolumam e que vão tomar conta naquela região. Então, isso vai acontecer com o povo judeu, vai acontecer com os hebreus, dentro desse contexto histórico, observando esse período. Ok? Como sempre, dúvidas? Perguntem. Se não estavam preparados para a gente trabalhar história, é o que a gente vai trabalhar aqui, porque livro de Reis é história. Tem muito ensinamento, mas tem muita história. Então, quando a gente começa essa obra,
Está projetando aí já, Cláudia? Se descongela lá para mim, fazendo um favor. Beleza. Quando a gente começa a observar o livro de Reis, a gente pode dividir ele em 5 conjuntos maiores, tá? O primeiro livro de Reis. Dentro desses conjuntos, a primeira parte do livro vai tratar da sucessão do Davi. Então, o Davi, ele já tinha filhos, só que lá em Samuel a gente vai observar uma decadência do Davi, que ele cobiçou uma mulher de um dos seus generais, lembram disso? Pois é. Aí o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma punição de Deus. Assim a obra narra para a gente e vai perder um dos filhos que ele tinha. Ele fica muito pesaroso. Ele fica muito... ele é muito impactado por esta situação. Depois que ele realiza uma série de penitências, ele vai ter uma nova sucessão, né? Vai ter uma nova progenitura. Então, Deus concede a ele uma nova possibilidade de progenitura. Então, ele vai ter um outro filho. E esse outro filho, ele promete à mulher, porque tinha mais de uma mulher, ele promete à mãe desse filho que a sucessão do reinado vai ser desse filho. Só que eles já tinham outros filhos. Então isso já vai começar a gerar uma indisposição entre eles. Por fim, é o Salomão, que é esse novo filho que nasce, é que ele vai definir a sua sucessão de reinado. Mas isso não acontece do dia para a noite, não acontece por acaso. O Salomão só vai chegar ao processo de unção, porque o rei, para assumir, ele tinha que ser ungido. Vocês lembram de Jesus no Novo Testamento? Em Betânia, com Marta e Maria, e acontece o quê? Vai derramar óleo sobre os cabelos de Jesus, não é assim? Um óleo perfumado. Que o Judas fala assim, nossa, mas para que esse desperdício? A gente podia pegar esse óleo e vender isso aí por uns 300 denários e ajudar aqui a auxiliar a nossa bolsa. Então esse ritual era um ritual destinado apenas aos reis. Então a gente vai ver essa simbologia desse reinado de Jesus nesse evento que acontece próximo a Belém. Ok? Então, quando a gente está falando aqui do primeiro livro de Reis, o Davi vai ungir, ou vai mandar ungir o Salomão, porque um dos filhos dele, que era o Adonias, ele estava... 2 filhos vão se rebelar. E o Adonias, um se rebela, esse que se rebela, que é o... esqueci o nome dele. Mas vou lembrar. Se eu não lembrar, depois a gente comenta. Esse primeiro que se rebela, ele se rebela a ponto do Davi ir lá e combater ele. E ele morre no conflito. O Davi fica muito magoado com isso, muito machucado com essa situação. E o Adonias, que aparentemente não queria nada, né, com a situação, também vai se rebelar. A rebeldia é porque o Davi já havia prometido o trono para o Salomão. Então, o Adonias vai começar a fazer um movimento para assumir o trono em rebeldia ao pai. E aí o Davi manda chamar o grupo de responsáveis, os sacerdotes, os profetas, que tinham relação com esse processo de unção do rei, e vai mandar ungir o Salomão. E aí o Salomão vai assumir a condição do reinado. O Davi morre, o Salomão vai assumir o reinado e vai dar sequência àquele processo monárquico do povo judeu. Lembrando que o Davi é quem unificou o povo. Vocês lembram disso? O povo ficava
cada um lá na sua tribo, né? Os juízes coordenavam da maneira que podia, cada um lá na sua tribo, e o Davi consegue organizar, juntar o povo todo dentro de um único reinado, um único império, vamos dizer assim. Então, essa organização o Davi consegue manter e o Salomão vai assumir essa organização. Aí a gente entra na segunda parte. Opa, passei aqui. A gente entra nessa segunda parte que vai tratar sobre a história do Salomão. E aqui, na hora de dividir a história do Salomão, a gente tem pontos que são relevantes. Primeiro é o momento dele como sábio, porque ele era muito capacitado. O Salomão tinha muito conhecimento. Tinha pouca moralidade, mas muito conhecimento. Tanto que quando ele vai conversar com Deus, ele pede a Deus sabedoria. Então ele era considerado um homem muito sábio. Mas essa palavra sabedoria, na língua antiga hebraica, também tem o sentido de astúcia. Então, o Salomão era um cara que ponderava sobre muitas coisas, conseguia encontrar ali uma forma, um mecanismo, um meio de contornar ou resolver a situação de forma que ele se saía bem, independente do que acontecia em outros casos, mas procurava, dentro do possível, manter aquela situação sempre equilibrada para que não houvesse nenhum desequilíbrio, nenhuma desavença e ele entrasse num ponto de conflito. Então essa era uma característica, uma das mais essenciais do Salomão. Então dentro desse processo de conhecimento, a gente vai ver nessa segunda parte, primeiro, essa condição do Salomão enquanto sábio. No processo de sabedoria tem um caso que é muito, muito marcante, né? Porque quando a gente vai ter uma obra do Salomão, mais à frente, que a gente vai ver lá em Sabedorias, que é uma obra resultado de um conjunto de sentenças que ele promoveu no decorrer da sua trajetória enquanto monarca. Nesse livro, quando entra nessa parte que fala sobre o Salomão como um sábio, uma dessas decisões é destacada, que é a decisão de duas mulheres que recorrem a ele, elas recorrem a ele por conta de uma criança, ambas apresentam a afirmação de que é mãe daquela criança e pede ao Salomão que tome então a decisão. O Salomão chama as duas e fala, bom, já que uma fala que é mãe, a outra fala que é mãe, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar a criança, chama a guarda, pede para eles partirem a criança ao meio e dá uma metade para cada uma. Então essa foi a decisão que ele tomou. E a hora que a guarda se manifesta pronta para poder fazer isso, a mãe verdadeira falou, não, então, já que esse vai ser o propósito, pode deixar para outra. E aí ele entrega a criança para esta mãe que teve esta manifestação, porque a outra não falou nada. A outra ia ficar com a criança, então ele identifica a mãe desta forma. Então são situações assim, dentro do seu aspecto de sábio, que o livro vai narrar para a gente. Tá? Esse é o caso mais evidente que é apresentado aqui. Tranquilo? Até aqui? Muito bem. No segundo momento, ainda nessa segunda parte, a gente vai observar historicamente a narrativa do Salomão como construtor. Então, quem é o Salomão construtor? Houve toda uma idealização lá no período do Davi para uma construção efetiva de um templo. Um templo que vai abrigar a Arca da Aliança, um templo para
as ofertas, para as adorações, um templo para esse contato íntimo com Deus que eles tinham. Só que o Davi não levou esse processo ao cumprimento, à execução. Aí caiu na mão do Salomão. Então, essa parte que lida com a condição dele enquanto construtor vai narrar para a gente as características que estão estabelecidas para ele construir o templo. Detalhe, Salomão era um gastador. Então, se o rei gasta, é igual a gente pensar hoje, né? Se o governo gasta demais, quem que está pagando a conta? Quem trabalha, quem produz, quem tem que pagar os impostos. Naquela época era do mesmo jeito. O que acontece quando a gente está pagando muito imposto hoje, né? Só para a gente ver essas conexões que existem na obra. O que acontece com a gente quando a gente está pagando muito imposto e a gente não observa o retorno desse imposto, as coisas acontecendo efetivamente? A gente fica chateado, né? A gente fica insatisfeito. Puxa vida, eu pago tanto e não recebo um feedback de volta daquilo que eu pago e tal, porque tem algum problema de administração envolvido nisso. Naqueles dias, nesse livro, narra as mesmas coisas que a gente vivencia hoje. Salomão gastava demais com coisas supérfluas e o povo vai ficando insatisfeito. Mas quem que era o rei? Ele era o rei. Então ele tinha o poder. Só que ele não pediu para ser sábio? Pediu. Então ele fazia isso até um ponto limite para não criar revolta no povo. Então o povo não se revoltava publicamente, ficava naquela insatisfação, mas não criava uma rebelião, né? Por quê? Porque de vez em quando ele dava um retorno de algumas coisas que isso acalmava o povo, tranquilizava o povo. Foi assim durante 20 anos para ele construir o castelo aonde ele morava. Foi assim durante o tempo de construção, os gastos de construção com o templo em Jerusalém. Uma vez inaugurado o templo, o povo frequentava o templo o dia inteiro, constantemente, aí fazendo as suas ofertas, né? Enfim. Então, essa parte de construtor do Salomão vai desenvolver para a gente esse contexto histórico. Num outro ponto do livro, ainda nesse segundo momento, a gente tem o Salomão comerciante, que ele era muito sábio, ele percebeu, o povo já tinha inserido dentro da sua característica sociocultural o processo do comércio. Lembram que lá no começo era um povo agrícola, pecuarista, cuidava de animais, faziam plantações, então era mais nesse sentido. Agora o povo já está mais dentro do regime comercial. E dentro do regime comercial, significa que tem que fazer outros tipos de controle. Trânsito de mercadoria, cobrança de impostos sobre isso e tal. Diferente do que é hoje? Diferente do que acontece com a gente na sociedade? Não, mesma situação. Então, o Salomão, observando isso, ele começa a lidar com um processo de importação. Eles ali na região não tinham muitas coisas, então o que ele vai fazer? Ele vai importar. Então ele, em conjunto com outros reis próximos, eles vão construir uma flotilha. Vai navegar e vai trazer produto de fora para Jerusalém. Gastando muito dinheiro. Mas vai fazer esse comércio. Mas o comércio começa a dar um certo resultado e o povo não se indispõe com isso. Mas continua pagando imposto, né?
É nesse ponto do comércio que a gente vai observar aquele relato histórico, para quem se lembra disso, né, no texto bíblico, da rainha de Sabá. A rainha de Sabá vem visitar o Salomão nesse trânsito comercial que está acontecendo ali, entre Jerusalém e outras regiões. Ok? Tranquilo? Dúvidas até aqui? Não? Muito bem. Seguimos na sequência dessa história, e observada a sequência, vai acontecer um processo meio sombrio ali, naquele período monárquico do Salomão. Salomão, ele, como eu falei, ele tinha uma condição moral muito deficitária. Porque o que os dirigentes dentro de um povo como o povo judeu têm que ter como essência? Adoração a Deus. Deus tem que ser o supremo. Enquanto o rei, ele não pode se sentir maior do que Deus, ele não pode desprezar Deus. Mas ele tinha um harém dentro da casa dele, dentro do castelo dele. Então tinha várias mulheres, das mais belas que a gente puder imaginar. E cada uma de um lugar diferente. Estrategicamente. Por quê? Porque ele vai casar com a filha de um rei que está mais ao norte, nas circunvizinhanças, vai casar com outra que está mais ao sul, vai casar com uma que é descendente lá do Egito. E com isso ele vai construindo as suas relações com esses lugares, com esses impérios, com esses outros reinados, com esses outros reis também. Então ele acaba sendo fortalecido por isso. Mas nenhuma das suas mulheres chega para ficar ao seu lado e vai adotar a sua cultura religiosa. Nenhuma delas. Todas tinham as suas culturas e vão continuar exercendo as suas culturas. Então, o Salomão, fora do castelo dele, ele era se apresentando para o povo, obedecendo, né, a lei, cumprindo esse papel de adoração, e dentro de casa ele era outro. Uma mulher quer fazer um culto ao Deus dela. Ele ia lá, fazia tudo que precisava para ela poder fazer esse culto ao Deus dela. Percebemos o que é o problema moral que está acontecendo aqui? Ou não? Fora de casa é um, dentro de casa é outro. É diferente do que a gente passa, às vezes. Às vezes acontece isso com a gente, né? Por isso é que esses livros, por mais históricos que sejam, nos trazem exemplos de observação. Para a gente perceber o que está acontecendo naquele contexto, por que essas criaturas caíram, e o que pode nos motivar, nos impulsionar, nos dar suporte para a gente não cair. Porque são situações correlatas. Não é? Então, isso vai criando um processo meio sombrio dentro daquela estrutura de monarquia que ele tinha. E aí vai ter uma sucessão muito complexa. Por quê? Era carregado ao longo desse curso do período de monarquia dele essa gastança, esbanjava tudo que podia, essa desconexão que estava sendo realizada com Deus, que agia de um jeito fora, agia de outro jeito dentro. Então Deus, dentro da concepção narrativa do livro, vai encontrar mecanismos externos ao Salomão para posicionar pessoas que vão se tornar inimigas dele e vão gerar revolução. Um povo que não está satisfeito se revolta. Então vai acontecer. Oi? Por isso que fala?
Que Deus é vingativo. A visão de Deus no Antigo Testamento, quando não respeitadas as premissas, né, as condições básicas ali, é que Deus vai punir. A gente vai observar isso, né, com o olhar da doutrina espírita de uma outra forma. Tem relação com mediunidade, porque aqui o processo vai acontecer através de profetas. Então, quem que era o profeta no Antigo Testamento? É o médium de hoje. É aquele que tem uma percepção da capacidade mediúnica. É um processo totalmente natural, não tem nada de sobrenatural no assunto, é só a forma de ver, né? Então, ele vai colocar mecanismos de insurgência dentro do povo. Um dos filhos do Salomão, aliás, vai aparecer nesse processo alguém que é lá, uma terra mais ao norte, que é o Jeroboão. Vocês já ouviram falar do Jeroboão? Não? O Jeroboão vai ser o primeiro rei quando o reino de Israel vai se dividir. Porque nesse livro começa a narrar para a gente essa divisão que acontece. Tá? O Davi juntou, o Salomão permaneceu com esse grupo das 12 tribos juntas, mas a partir da descendência dele, isso vai se separar. Então esse Jeroboão surge e o povo convoca, eles vão ungir o Jeroboão para o Jeroboão ser rei, o Salomão descobre, manda capturar, ele foge e é apoiado e é levado para o Egito. Muito bem. O Salomão, percebendo isso, vai começar a preparar a sucessão do seu filho, que é o Roboão. Então, o Roboão é que vai assumir o reinado, sucedendo o pai. O Salomão morre, o Roboão assume, só que ele foi criado dentro de regalias. O que acontece com alguém que é criado dentro de regalias e não tem percepção das questões sociais? Se perde, né? Se perde. Então, vai acontecer isso com o Roboão. Primeira atitude do Roboão é convocar um conselho de sábios, pedir para eles orientação sobre a governança. Eles orientam, ele não segue, ele vai convocar o conselho de amigos, e os amigos falam assim, seu pai cobrava pouco, se eu fosse o senhor cobrava mais. Que aí vai ter mais recurso em caixa, você vai poder fazer melhor ainda do que ele. E é o que ele vai fazer. E aí o povo fica totalmente insatisfeito com aquela situação, conseguem trazer, com o apoio do rei do Egito, conseguem trazer o Jeroboão de volta, e com a presença do Jeroboão, o reino vai ser dividido. Então, a partir desse momento, a partir da descendência do Salomão, vai ficar 2 tribos ao sul, com o reino de Judá, e 10 tribos ao norte, que vai ser intitulado o reino de Israel. Uma sob a governança de um rei, outra sob a governança de outro rei. É como se a gente pegasse o Brasil e vamos pegar o país inteiro e vamos colocar de Minas Gerais para cima, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, se transforma num país. De São Paulo, Rio, Espírito Santo, mas o Sul se transforma em outro país. É mais ou menos isso que vai acontecer com eles. E aí as sucessões monárquicas vão se dar cada uma dentro do conjunto de tribos que ficou isolada. Então, o Roboão vai ter os seus sucessores monárquicos, então outros reis vão suceder, e o Jeroboão, lá ao norte também, vai passar por outras sucessões monárquicas, outros reis vão suceder o Jeroboão. Até o ponto em que ambas as regiões, tanto Israel ao norte quanto Judá ao sul, vão ser colonizadas por outros impérios que vão chegar ali.
os assírios, os caldeus, os babilônicos, o império do Alexandre o Grande, que eram os gregos, os romanos. Então, eles vão passar por sucessões de quedas. E aí a terra que era prometida, que continua prometida, vai ser ocupada, mas eles não terão mais a posse efetiva da terra. Eles terão direitos sociais, religiosos, de viver ali, mas governados por outras monarquias. Tranquilo até aqui? Entendemos isso? Então isso é história, tá? Então nessa sequência, aí nós já passamos aqui por esse cisma político, é quando tem essa divisão que eu expliquei para vocês, tá? E aí vai entrar numa faixa histórica aqui, que vai desde esse processo de reinado até iniciar um processo profético, uma história profética dentro do povo, com sucessões e sucessões de profetas, que vai ser relevante para o povo, porque nessas sucessões, o propósito do profetismo dentro do judaísmo histórico é sempre reconduzir o povo para uma linha religiosa mais adequada. Porque de tempos em tempos, através desses reis, eles vão se afastando dessa linha. Então eles precisam ser reconduzidos. Então vem o profeta, apresenta os seus oráculos, né, ou as suas profecias. As profecias não são para serem cumpridas, elas são um ponto de alerta, uma chamada de atenção, mas se elas não forem observadas, elas vão ser cumpridas, vão ser executadas. É mais ou menos como nós já mencionamos aqui em estudos do EMED, do Evangelho, um estudo minucioso, quando um professor, lá no início do ano, chega na sala de aula, passa-se os primeiros dias, observa-se aqueles alunos que gostam de ficar mais dispersos, de não prestar atenção no conteúdo didático que está sendo repassado para eles. Então, qual que é a perspectiva desse professor? Vai chegar no final do ano, não vai dar conta, que não vai assimilar o conhecimento necessário, vai tomar bomba. Ele está fazendo uma profecia. Se o aluno mudar a conduta, a profecia dele não cumpre. Por quê? Porque o objetivo foi alcançado, que é mudar a profecia. Então, a profecia é como se esse professor virasse para esse aluno e falasse assim, olha, se você não mudar o seu comportamento, daqui tantos dias vai acontecer tal situação. Se muda o comportamento, aquela situação não acontece. Porque as profecias, elas giram em torno de um ciclo. Para que a gente faça as nossas transformações. Vale para esse contexto histórico, vale para nós. Ok? Tudo bem? Então, nessa parte que vai nesse trecho aí os dois reinos até Elias, vai falar das sucessões de monarcas dentro dessas duas estruturas, tanto no norte quanto mais ao sul, e chega o período do Elias. E o Elias é um profeta muito relevante, muito importante para o mundo judaico. Muito importante. Ele faz inúmeros movimentos mais ao norte, principalmente com o rei Acabe, que era o monarca daquele período, para que as condutas do povo não desprezassem Deus, que eles se conectassem cada vez mais com Deus. E o povo estava se desconectando de Deus, por conta da liderança de um monarca que era casado com uma mulher que tinha descendência de reis circunvizinhos, com o propósito de ter
a mesma filosofia do Salomão, prestígio, né? Não ser atacado, criar ali um rol de favores entre eles, e por conta dessa esposa, ela traz consigo todo um conjunto de práticas religiosas não condizentes com aquelas que o povo hebreu praticava, realizava, que é esse culto a Deus. A esposa do Acabe era a Jezebel. Vocês lembram da Jezebel? Culto ao deus Baal, né? Então, no contexto histórico do Elias, o que vai acontecer? Chega um momento em que ele vai fazer um desafio para o Acabe. Aqui eu estou saltando várias coisas, porque não dá tempo da gente narrar tudo, tá, gente? Então, a proposta é vocês depois pegarem a obra e lerem a obra. Depois de ler a obra, vamos começar a estudar a obra, que é um resumo da obra só. Então, Elias, ele vai começar a fazer uma série de incursões, de tentativas com o Acabe, até que chega um ponto, e ele fala com o Acabe o seguinte: olha, vocês vão passar por um período complexo aí, de fome. Vai ter seca, não vai chover. Então não vai ter colheita. E o povo vai começar a morrer de fome. E aconteceu. Até o ponto em que ele faz um desafio, que é o chamado Desafio do Carmelo, que ele desafia os sacerdotes de Baal a acender uma fogueira. Ele consegue realizar o desafio, os sacerdotes não conseguem realizar o desafio. Vou deixar para vocês lerem o desafio lá no livro. E aí ele degola os 500 sacerdotes de Baal. O Elias, que vai ser reconhecido por Jesus no Novo Testamento, na figura do João Batista. Que todo mundo, pela capacidade, pela a condição profética do Elias, todo mundo esperava um retorno dele. E aí Jesus, né, no Evangelho narrado para a gente, diz assim: o João é o Elias que vocês esperavam voltar, dando uma clara demonstração sobre a reencarnação. Então, o Elias vai ter esse desafio, né, conquistado, e ele vai passar, na sequência da obra, aí a gente vai ver uma série de outros movimentos que vão acontecer com o Acabe percebe a falha cometida, o Elias vai ser perseguido por conta da mulher, da Jezabel, mas o Acabe vai se reconduzindo na direção de Deus novamente, e o Elias chega no momento em que ele fala assim: ó Senhor, nos contatos dele com Deus, né? Já tá bom, me leva agora, eu não quero passar por mais nada não, mas Deus fala com ele assim: não, você ainda tem essa sucessão de rei para fazer, você tem isso aqui para você fazer, e você tem um sucessor que você precisa deixar. E o sucessor do Elias, que ele vai convidar, e que ele vai formar, estruturar e deixar dentro da sequência profética, é o profeta Eliseu. Esses nomes, nenhum deles, enquanto profetas, que eu estou trazendo para vocês aqui, tem uma obra de cunho próprio, tá? Igual a gente vai ver o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Malaquias. Eles não têm uma obra específica dentro das obras proféticas do povo judeu. Mas eles são muito observados e são tratados exatamente dentro dessa obra histórica que é o Livro de Reis. Então essa obra ela vai terminar falando dessa sucessão do Elias, né, pelo Eliseu. E vai falar do término do reinado do Acabe, que ele vai morrer. Vai ter lá umas situações pelas quais ele vai passar, conflitos que ele vai enfrentar, mas ele vai morrer, vai desencarnar no final do reinado dele ali. E as sucessões monárquicas vão continuar
acontecendo. Assim como vai acontecer as sucessões monárquicas desse período, esse período se junta ao período profético. Então, os profetas também vão sendo sucedidos. Termina um profeta, vai ter outro que vai assumir aquele encargo e vai dar continuidade nessa perspectiva de recondução do povo para essa linha religiosa. Tanto no reino de Judá, as duas tribos que ficaram ao sul, quanto no reino de Israel, as 10 tribos que ficaram mais ao norte. Tranquilo até aqui? Então nós vamos parar por hoje, tá? Vocês vão ver na sequência, semana que vem com o Clauber, o que vai acontecer dentro desse período histórico da monarquia dentro do povo judeu. Aí eu não vou mencionar nada para não entrar no que vai ser a parte dele, para não dar spoiler para vocês. Ok? Chegado o nosso horário, vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar a oficina de hoje. E daqui 15 minutinhos temos estudo minucioso de Evangelho, nova temporada. Então vamos agradecer a Jesus, aos bons espíritos, por mais este momento, Senhor, em que aqui nos reunimos em Teu nome, procurando compreender nos textos bíblicos as histórias, o contexto social, religioso do povo judeu, que serviu ao mundo para apresentar a ideia do Deus único, este Deus que ora nós seguimos e que alimenta o nosso íntimo, nos reconfortando com as oportunidades reencarnatórias, oportunidades de transformação. Que possamos, Senhor, muito mais do que o entendimento intelectual que estas obras, através da Bíblia, nos oferecem, colocar em prática todo esse entendimento, esse aprendizado na nossa conduta diária. Rogamos que esteja com todos nós, Mestre querido, pois temos a certeza que muito precisamos de Ti ao nosso lado na caminhada. Que assim seja, graças a Deus.